Bom dia, irmãs. Bom, primeiramente, é um prazer tê-las conosco novamente. Hoje nós estamos no nosso segundo evento para mulheres da Igreja Reformada de Campinas. Nosso primeiro evento foi sobre a teologia da beleza. E hoje o tema é o Evangelho na prática, onde nós abordaremos esse tema através da hospitalidade e da mesa posta. E quando foi me passado o tema da hospitalidade, eu pensei, hospitalidade vai ser fácil falar sobre isso. Por quê? Porque hospitalidade é um tema que eu gosto muito. Hospitalidade é algo que eu gosto muito. Eu gosto de estar junto. Eu gosto de juntar a panela, então é comigo mesmo. O que tu tá fazendo? Eu não tô fazendo nada. Eu também não, então vamos fazer nada junto. Só, irmãs, que à medida em que eu ia estudando esse tema, eu fui sendo grandemente confrontada pelo Senhor através dele. E hoje, a minha oração é pedir ao Senhor que Ele quebre a dureza do nosso coração e nos dê entendimento para a gente entender, à luz da palavra de Deus, acerca desse assunto, a qual tem sido muito negligenciado nos dias de hoje. Primeiro, o que é hospitalidade? A gente fala de hospitalidade, eu imagino várias coisas quando eu ouço a palavra hospitalidade. A hospitalidade, ela vem do termo latim hospitalitas. E essa palavra significa ser amigo do estrangeiro, ser amável, ser cortês com o forasteiro. Isso é ser hospitaleiro, é ser amigo do de fora, é ser cortês com o que está de fora. E para quem é a hospitalidade? O que vocês acham? A hospitalidade é para quem? A hospitalidade é para todos. Porém, na prática, muitas vezes não age dessa forma. Nós não agimos dessa forma. Principalmente quando nós vemos lá no texto de 1 Timóteo 3:2, que fala assim: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Quando nós vemos esse texto, nós somos tentadas a achar que a hospitalidade é só para os oficiais. A hospitalidade é um assunto que diz respeito aos presbíteros e pastores. Às vezes, quando chega alguém novo na nossa igreja, nós o cumprimentamos, nós o tratamos bem, nós almoçamos com ele. Porém, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, muitas vezes a gente nem lembra dessa pessoa. E aí, é comum nós acharmos que o pastor entrou em contato com ele. Ou, se for mulher, que a esposa do pastor então fez esse serviço. Mas a hospitalidade, ela é um doce chamado a todos nós. Outra coisa também que nós somos tentadas a pensar acerca da hospitalidade para quem ela se direciona, é com relação a quem tem dinheiro. A hospitalidade é para rico. Ou a hospitalidade é para a irmã que tem casa grande, mora numa casa grande. Eu moro num apartamento muito pequeno, eu não tenho condições de receber hóspedes em casa. Não. Esse estudo, queridas, eu fiz baseado no livro da Rosária Butterfield, que chama O Evangelho e as Chaves de Casa. E ela separa um capítulo para falar a respeito do endereço. O Senhor, ele não erra endereço. Então, o Senhor não errou endereço com relação à minha casa. O bairro em que eu moro, o lugar em que eu moro, o tipo de casa que eu tenho ou o espaço que eu tenho. Então, quando a gente fala de hospitalidade, não importa se a minha casa é grande ou se é pequena, se eu tenho fartura ou não, se eu tenho dinheiro ou não. A hospitalidade é algo que deve ser exercida por todos, por todas nós, independente da nossa posição, daquilo que nós temos ou não temos. E vamos ver o que as Escrituras falam a respeito. Se vocês querem acompanhar, no boletim tem todos os textos que nós vamos falar, tá bom? Eu só vou ler para a gente ganhar tempo, mas vocês podem conferi-los depois através do boletim. Hebreus 13, 1 e 2 vai nos dizer o seguinte: seja constante o amor fraternal, não negligencie a hospitalidade, pois praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Romanos 12,
do 10 ao 13, fala: amai-vos cordialmente, uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejam remissos, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos outros. Praticai a hospitalidade. Então nós vemos que essa questão da hospitalidade não é algo que o Senhor direciona apenas aos oficiais ou apenas às pessoas que têm casa grande ou que moram em lugar melhor, né? A hospitalidade, ela é direcionada a todos nós. E a hospitalidade não é uma opção, não é uma coisa que faz quem quer ou quem pode. As Escrituras têm vários textos nos direcionando a ser hospitaleiro. Então, nós devemos exercer a hospitalidade. Então, agora a gente pode pensar, para que exercer a hospitalidade? Por que que o Senhor nos ordena a fazer isso? Por quê? A hospitalidade, a Rosária, nesse livro, ela trata a hospitalidade num sentido evangelístico. A Rosária, ela tem um testemunho belíssimo. Ela é uma ex-gay, ela é uma ex-feminista e ela foi alcançada pelo Senhor através da hospitalidade. Então, ela vai trabalhar a hospitalidade nesse sentido, de trazer o não crente. Nós hoje trabalharemos a hospitalidade no sentido de discipulado com os de dentro, tá bom? Os princípios são os mesmos. Tá? Então, tranquilamente a gente consegue transitar. Então, a hospitalidade como uma forma de discipulado. Vamos ver o que João, 1 João 3, do 16 ao 18, João vai falar o seguinte: nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Quando nós ouvimos também esse texto, por vezes, nós somos tentados também a pensar em necessidade a partir do campo material. Então a gente fala, poxa, eu não tenho, se eu tivesse eu ajudava ali o irmão. Não, a hora que eu tiver eu dou uma cesta básica, a hora que eu tiver eu consigo, eu dou um dinheiro para ajudar a pagar a luz, ou enfim. Porém, necessidades não vai somente a dinheiro. Nós temos necessidades espirituais, nós temos sim as necessidades materiais, né? E nós não devemos amar somente de palavra. Hoje, queridas, nós vivemos a geração do amor. Muito se fala de amor. É tudo em nome do amor. Faça isso por amor, negligencie aquilo por amor, abandone a sua família por amor, aceite qualquer coisa por amor, mas na prática não é o que nós temos visto, infelizmente. Porque nós vivemos uma geração de pessoas quebradas. As pessoas estão quebradas emocionalmente, quebradas espiritualmente. E essas pessoas, elas estão dentro das nossas igrejas. Essas pessoas, elas virão até as nossas igrejas. E como nós devemos amar, se não for, como João diz, que nós não podemos amá-las só de palavra? É lindo quando a gente fala, irmã, eu vou orar por ti. Orar é muito bom, a gente deve fazer isso constantemente. Nós devemos orar umas pelas outras constantemente. Na nossa lista de oração diária, tem que ter ali umas das outras. O nosso nome tem que estar na lista umas das outras, diariamente. Porém, João nos orienta a não amar somente de palavras. Então, se eu estou vendo uma geração quebrada, eu preciso amá-la. Na nossa igreja de uma forma, num todo, em geral, tem mulheres que nunca aprenderam a ser esposa. Na nossa igreja, tem homens que não sabem ser homens. Na nossa igreja, tem jovens que sonham em casar e nunca tiveram um contexto familiar
cristão ou bíblico. E quem vai dar esse suporte a essas jovens? Nós. É nós que vamos fazer isso, queridas. Algumas de nós aqui teve, pela graça do Senhor, o privilégio de nascer e crescer numa família bíblica. Mas nem todas são assim. Nem todas. A maioria de nós, infelizmente, vem de contextos quebrados. E como nós vamos aprender aquilo que nós precisamos? Não só no casamento, para tudo. Através da hospitalidade, entre umas às outras. Então eu vou na casa da irmã mais velha e eu aprendo como que ela faz. Eu vejo como que ela é mulher. Eu vejo como que ela é mãe. Se eu não tive isso, se eu não sei disso, eu preciso ver isso. E ver isso a partir da Bíblia, a partir da palavra de Deus. Não através de uma cosmovisão cristã mundana que tem moldado o pensamento de muitas de nós. O nosso parâmetro deve ser as Escrituras. Então, o que tem forjado o nosso pensamento? As nossas atitudes e ações, elas são baseadas no quê? Naquilo que estão falando ou nas Escrituras? Ok? Nós devemos contar com umas às outras para isso. Precisamos, queridas. Nós precisamos ser acessíveis. Sabe, eu lembro que lá atrás, no início do meu casamento, eu passei tempos muito difíceis. Porque eu não sei vocês, mas eu não fui treinada para casar. Eu fui treinada para trabalhar e não depender de homem. Esse foi o treinamento que eu tive. Quando eu casei, eu entrei em choque, muitas coisas. Era difícil. E eu lembro que tinha uma irmã, porque eu nunca tive dificuldade assim de falar e pedir conselho, pedir ajuda, enfim. E eu queria falar. E eu tinha uma irmã na igreja, muito querida, muito atenciosa. Mas eu tentava falar com ela e eu não conseguia. Ela não me dava brecha. Eu chegava perto dela para falar das dificuldades reais que eu estava enfrentando. E ela já me cortava. Eu lembro que ela falava, não vamos murmurar, vamos orar e não vamos murmurar. Eu falei, tá, eu quero fazer esse negócio aí, mas eu não consigo. Muitas vezes eu pensei, puxa, será que eu sou crente? Porque não é possível, eu estou sempre reclamando. Tá tão difícil para mim, para ela é tudo tão bem. A impressão que eu tenho é que tá tudo certinho. Não estava. Não estava. E nós precisamos ser essas pessoas acessíveis. Essa mulher mais velha, ela me abençoou de diversas formas. Mas nesse caso específico, eu não tive o apoio necessário. Eu precisava que alguém me pegasse pela mão e falasse, Patrícia, vamos lá. Biblicamente, ser mulher é isso, isso, isso. Ser esposa é isso, isso, isso. E é muito bom, queridas, porque eu tô casada, eu acho que há 14 anos. E ainda hoje, eu chego na casa de algumas irmãs e eu vejo elas sendo esposa. E aquilo me edifica, eu falo, tô pegando errado lá em casa. Porque isso aí tá certo. Né? Então nós precisamos ser acessíveis. Nós precisamos viver o evangelho, queridas. Sabe aquela amiga que a gente chama para vir na igreja e ela não quer? Sabe aquela vizinha que a gente vive chamando para vir na igreja e ela sempre dá perdido na gente? Amanhã eu vou. Semana que vem eu vou. Sabe aquelas pessoas? Chamem elas para sua casa. Mostre o evangelho para elas através da vida de vocês. Deixe elas ver o evangelho na prática. Deixem elas verem o que é ser uma esposa na prática. Biblicamente. Deixa elas verem como é ser mãe na prática. Deixa elas verem. Queridas, as pessoas têm que sentir o perfume de Cristo em nós. Se elas não sentirem, se nós não tivermos o cheiro de Cristo, aí o problema é outro que a gente não vai tratar hoje. Mas elas precisam ver o Cristo que nós confessamos na nossa vida, não só no domingo na igreja. Na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, elas precisam ver o Cristo que nós confessamos tão abertamente. Elas precisam ver isso na nossa vida. Então, isso não significa uma vida de perfeição. Essa irmã
Eu entendo que talvez, por eu ser nova na fé, ela queria me exortar, no sentido de eu não murmurar. Eu entendo isso hoje, né? Mas essa irmã também passava dificuldade. E não tem problema as pessoas verem que a gente passa dificuldade. Não tem problema, sabe por quê, gurias? A gente é de verdade. A gente enfrenta lutas contra o pecado diariamente. E não tem problema uma olhar e ver a luta da outra. Não tem problema. Tudo bem. Por quê? Porque elas vão ver que nós somos de verdade. Elas vão ver que nós também temos problemas como elas. Elas vão ver que nós não estamos num nível espiritual tão alto em que nós não temos mais nenhum problema. Mas elas vão ver também a graça de Deus sobre a nossa vida e a gente se alegrando mesmo depois de enxugar a lágrima. Porque é isso que acontece. A gente chora, muitas vezes a gente fica aflita, muitas vezes a gente fica despedaçada, mas o Senhor vem e acalma o nosso coração e nos dá esperança. É isso que elas têm que ver. O só não murmure, isso faz parte, nós não devemos fazer tudo sem murmuração e sem contenda. Nós não devemos murmurar, mas elas precisam ver a nossa luta contra o pecado, sabe? E elas vão ver isso como? No WhatsApp? No domingo, que tá todo mundo bonito aqui, cheiroso, cabelo feito. É na casa, é no dia a dia, né? Aonde os nossos homens vão aprender a ser homens? Onde nossos filhos vão aprender a ser homens? Vendo outros homens a serem homens. E infelizmente também, a nossa geração masculina, ela já vem há décadas sendo corrompidas. Muitos homens hoje, infelizmente, não tiveram um padrão bíblico de homem, de masculinidade. Muitos homens precisam reaver a ideia do que é ser homem. Quando eu vejo, queridas, um homem saindo na frente, deixando a mulher para trás, aquilo me dá, Por quê? Porque eu aprendi que homem tem que esperar a mulher. Homem tem que andar pelo lado de fora da calçada. Porque se acontecer alguma coisa, ele tá ali, para proteger a mulher. Os nossos homens não fazem mais isso, gente. A mulher sai correndo atrás, cheia de sacola. Não, os homens têm que esperar. Tem que cuidar, tem que proteger as suas mulheres. Abrir a porta do carro, que bom. Sabe, essas coisas que se perderam com o passar do tempo. E que tem algum sentido. Porque o homem, ele nos protege. Nós precisamos disso. E tudo bem, tá? Então, os nossos filhos, eles precisam ver isso na nossa casa, na vida da nossa igreja. O meu filho, ele tem que olhar para os irmãos, esposos aqui dentro e ver o evangelho na vida deles. Dentro da minha casa também, sabe? Meu filho, ele pode ir, por exemplo, na casa do irmão Jean Carlos e ver como que o irmão Jean Carlos faz um pão, ok? Porque não é só porque ele é homem que ele não vai poder fazer o pão. Então, a gente precisa ver como que é. E não só o simples pão, mas como a gente se comporta vivendo o evangelho na prática. E aí, queridas, dentro de casa, é um meio de discipulado muito eficaz. Não é o único, mas é um meio muito eficaz. Nós chegamos, nós vemos como é que faz, nós aprendemos como é que faz, a gente vê a pessoa fazendo, ok? 1 Pedro 4, do 8 ao 10, diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Ai, o irmão vai vir aqui hoje. Ai, aquelas crianças. Eu amo meu irmão, desde que o filho dele não pule no meu sofá. Eu amo meu irmão, desde que ele não seque a mão suja na minha toalha. Né? Continua. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bom despenseiros da multiforme graça de Deus. Dons que receberam, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. O Senhor deu dom somente para os oficiais? Não.
O Senhor deu o dom somente para a esposa do pastor? Não. O Senhor deu o dom somente para a esposa dos presbíteros? Não. O Senhor deu dons a nós. Muitas vezes, o nosso dom não é para ser visto oficialmente dentro de uma igreja. Nós vamos exercer o nosso dom lá na pia, lavando louça. A gente vai exercer o nosso dom trocando fralda de criança. Muitas vezes nós vamos exercer o nosso dom com um pacote de lenço e um copo de café. Sabe? A gente precisa olhar com gratidão para aquilo que o Senhor nos dá. Nós devemos ser gratos e bom dispenseiro da multiforme. Eu chego na casa de algumas irmãs, vocês vão dizer, ela repara. Eu reparo mesmo, gente. Eu olho tudo. Não sei, eu vejo o quadrinho arrumadinho, a florzinha, tudo. Eu falo, nossa, que graça. Aí eu vou na outra casa de uma irmã, a irmã já é meio desregulada, deixa o negócio torto, né? Decoração fora... não é bagunceiro, gente, não é isso que eu quero dizer. Mas é a forma com que elas arrumam a casa. Sabe? Às vezes tu vai numa casa, é uma parede vermelha, uma parede azul, um quadro colorido de flores. Tu vai noutra casa, é uma parede cinza, né? Tu vai numa casa, a mesa tá super arrumadinha, pratinho, né? Mesa posta hoje vai ser muito bom, porque eu coloco tudo dentro do pote e falo, se serve ali. Para não ter que lavar a louça depois. A louça. Gente, eu ponho tudo dentro do pirex. Eu falo, o pegador de macarrão tá ali, o pirex tá ali, se sirve e vem pra mesa, né? Eu vou aprender hoje com a Carla, né? Mas a gente vê, tem irmãs que pega tudo direitinho, bota aqui o potinho, eu falo, ai que bonitinho, não dá nem vontade de comer, não dá nem vontade de mexer pra não bagunçar, porque tá tão bonito, né? Outras não, outras como eu, coloco pote de sorvete, tempera a salada no potão de sorvete, né? Mas eu tô em processo. A gente vai na casa de uma irmã, ela faz uma carne fantasticamente. A gente vai na casa da outra irmã, ela faz um doce maravilhoso, né? São os nossos dons. E a gente pode servir umas às outras dessa forma. A gente pode servir umas às outras com aquilo que o Senhor nos deu, né? E nós devemos fazer isso. É a multiforme graça do Senhor. Muitas vezes nós somos tentados a achar que nós não temos dons. Por quê? Porque a gente não canta, a gente não toca, a gente não prega, né? Porque, eu não tenho dom. Não, queridas. Nós não podemos negligenciar isso. Nós temos dom sim. Tá? Nós temos o dom sim. E a gente precisa exercer com gratidão isso. Não importa se o teu dom é arrumar uma caneca em cima de uma mesa. Faça com excelência. Não importa se o teu dom é escrever carta para mandar para asilo. Se o teu dom é escrever carta para mandar para o hospital, não importa. Mas nós todas temos um dom. Às vezes, não é aquilo que por cobiça a gente quer. Às vezes nós cobiçamos o dom da irmã, ou cobiçamos o dom do irmão, mas não foi aquilo que o Senhor nos deu. Né? Nós temos outros dons. Queridas, é engraçado, né? Porque, ainda voltando com a relação das jovens, há décadas atrás, era natural que as famílias tivessem muitos filhos. Então, nós tínhamos jovens de 17 anos e elas cuidavam da de 14, que cuidavam da de 12, que cuidavam da de 7, que cuidavam da de 2. Né? Elas sabiam colocar mesa porque a mãe estava de resguardo. Então, elas aprendiam dentro das suas casas, no contexto familiar. Então, uma jovem, quando casava, com 18 anos, ela já sabia trocar fralda, ela já sabia fazer comida. Um jovem, quando casava, ele já tinha aprendido com o pai, porque desde cedo ele ia para a lida com o pai. Hoje, com 3 meses, a gente coloca nossos filhos na creche. Hoje, a gente não tem tempo de ensiná-los. E a gente tem visto as consequências disso. Queridas, hoje se tem curso para fazer filho dormir. Hoje se vende curso para educar filho. E eu não estou criticando quem compra e nem quem faz. Porque eu entendo que isso surgiu através de uma necessidade.
mas eu não acredito que as nossas avós compraram algum curso para ensinar os seus filhos a dormirem. Não acredito. Pode ser que as técnicas sejam boas. Pode ser que a gente tire muita coisa boa daí. Mas isso a gente aprendia vendo, sabe? Hoje a gente tem na nossa igreja, por exemplo, mães com seus filhos tudo grande já. Eu estou com filho bebê, eu não, né? Mas se a gente estiver com filho bebê, e na dúvida, em vez de ir buscar na internet um conselho no YouTube acerca do que fazer com o meu filho que não dorme, que tal eu procurar essa irmã que tem filho mais velho? Ela deve saber como é que se faz um filho dormir. A gente precisa confiar na providência do Senhor. A gente precisa confiar na irmã que o Senhor proveu para estar do nosso lado e conviver com a gente dentro da igreja. A gente pode consultar a irmã mais velha como que faz um doce. Nem precisa ser só a mais velha, mas aquela que faz doce bem. Mas é mais fácil a gente ir para o YouTube, procurar receita de doce. A gente vai para o Instagram, ver o que aquela influencer está falando a respeito de filhos. Uma influencer que nem filho crente tem. Ou pior, nem filho tem. E ela nos ensina os nossos filhos, os filhos da aliança, como nós devemos cuidar deles. Mas nós temos na igreja mães que têm filho sempre. Vai ter uma que tem um filho maior, outra que tem um filho menor. Nós temos fases diferentes de filho. Tem filho que já obedece, tem filho que está no processo da obediência, tem filho que a gente precisa aprender. Ok? Essa mãe, a gente precisa chamar ela para dentro da nossa casa. Mesmo se o filho dela ainda não aprendeu a sentar no sofá. Mesmo se o filho dela ainda não sabe que sofá é para sentar, a gente precisa chamá-la. Sabe quem nós precisamos chamar também? Aquela pessoa que chegou agora na igreja. Aquela pessoa que está vindo agora para a fé. Ou que está fora, que está deslocada. A gente precisa chamar ela para a nossa casa. A gente precisa viver o evangelho na prática com ela. Ela precisa ver aquilo que nós confessamos e cantamos no domingo. Ela precisa ver no nosso dia a dia. Ela precisa ver. Ela precisa sentir aquilo. Nós precisamos também chamar aquelas pessoas difíceis. Porque não é só porque é crente que é tudo bonzinho, porque não é. A gente precisa chamar aquelas pessoas difíceis. É comum a gente querer ser hospitaleiro somente com aquelas pessoas que a gente mais gosta. Isso não é hospitalidade, é lazer. É fácil. Olha, vamos chamar o fulano aqui em casa? Vamos! Mas se chamar o fulano, vai ter que chamar o cicrano. E se chamar o cicrano, vai ter que chamar o fulano. Quando vê a galera, tá toda lá. Mas são pessoas que a gente tem afinidade. E tudo bem a gente ter afinidade com algumas pessoas, não tem problema. Nós somos um grupo muito grande. É normal a gente ter afinidade em grupos menores. O que não é normal, e nem bíblico, são os grupos fechados. Não. O nosso grupo tem que estar sempre aberto. Tem que estar sempre disposto a dizer, vem aqui, chega aqui, fica aqui com a gente. Isso é o normal. Ok? Então nós temos que chamar o viúvo, ou a viúva, ou aquela pessoa mais velha, que vive sozinha. Essa pessoa a gente tem que chamar para nossa casa. A gente tem que chamar para nossa casa, ou ir na casa, da gestante, que muitas vezes já está com dor aqui, dor ali, não consegue nem andar direito. Para lavar uma louça, um banheiro, então, gente, lava o banheiro da gestante, gente. Lava o banheiro, né? Ou aquela irmã que está com filho pequeno. Chame essa mulher. Faça uma comida boa para ela. Ou vá na casa dela. Né? Faça uma comida para ela. Lava uma louça para ela. Troca uma fralda para ela. Tudo bem, a gente sabe que ela dá conta. A gente sabe disso, porque o Senhor é quem capacita. Mas naquele momento, sirva. Faça isso por ela. Sabe? Aquela mãe que tu olha e a criança está derrubando a igreja toda de perna pro ar. Chama aquela mulher para ir para uma casa. Começa a mostrar para ela como que é, como que faz, como que funciona esse processo de início aí da obediência. Porque as crianças da gente não nasceram obedientes não, viu? Os meus não. A obediência é um trabalho que nós vamos cultivando dia após dia. Eles não nascem assim. Muitas vezes a gente ouve que, mas tão obediente. Mas não nasceram assim. Foi um processo árduo. Teve investimento de tempo nisso. Ok? Então, precisamos chamar essas mulheres para as nossas casas.
e conversar com elas. E não ficar de tititi. Não, gente. Não é isso que nós devemos fazer. Lembra, a gente não pode amar de palavra. Eu te amo, irmã. Só vai na minha casa depois que teu filho crescer. Porque a minha parede está pintada e o teu filho vai passar a mão suja de gordura nas minhas cadeiras. Não, nós não devemos amar só de palavras, né? Então, queridas, nós temos a igreja local. Nós precisamos confiar na providência do Senhor. Nós precisamos pedir ajuda e contar com elas. Lógico que nós estamos falando entre mulheres, mas isso também vale para os nossos homens. Os nossos homens precisam ensinar outros homens. Existem homens dentro da igreja, existem homens se chegando na igreja e que precise que alguém pegue pelo braço, pela mão e tenha muita paciência, muito amor e o conduza no Evangelho. Fizeram isso comigo e eu sou muito grata a Deus. Eu dei muito trabalho e alguém com amor, com paciência, pela graça de Deus, sempre esteve ali do meu lado, me amando, ok? E queridas, e por que a gente não pratica hospitalidade? Né? Por quê que a gente não pratica? Eu vou ler um texto de 1 Timóteo 6, do 17 ao 19. Fala, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumule para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da vida, da verdadeira vida. Queridas, nós somos muitas vezes avarentas. Nosso problema é a avareza. E o avarento não é só aquele cara que tem dinheiro e que, sabe? Muitas vezes nós somos avarentas com o nosso tempo. Nós somos avarentas com a nossa comida. Sabe aquele macarrão com molho branco? Que quando a gente está em casa sozinho, a gente faz com creme de leite. Aí vem o irmão na nossa casa e a gente faz com farinha. Bota um leite, uma farinha. Ou aquela manteiga gostosa que a gente tem. A irmã vem e a gente bota margarina para servir. Ou nós somos avarentos com o nosso tempo. É o único tempo que eu tenho, eu quero ficar sentada, eu quero ficar deitada, eu quero descansar. Eu trabalhei toda semana. A Rosária, ela diz no seu livro que a hospitalidade, ela deve ser algo radicalmente simples e constante. Para uma hospitalidade ser constante, ela precisa ser simples. Então, não precisa fazer festa, contratar buffet, pizzaria toda semana. Não. Sirva o arroz com frango. É o que tu tem? O macarrão com guisado? Então, sirva o arroz com guisado, o macarrão com guisado. Que delícia. Sirva o que tu tem, sabe? Muitas vezes a gente espera trocar a geladeira para chamar a irmã na nossa casa. Ou a gente quer trocar os pratos porque não estão todos combinando. A gente quer esperar comprar o talher, que vai tirar uma foto, né? Vai para o Instagram, depois vão ver que o meu jogo não está completo. Muita irmã espera trocar o sofá para chamar a gente em casa. Trocar cadeira para chamar a gente em casa. Não, queridas. Nós devemos servir uns aos outros com aquilo que nós temos. Lembra? O Senhor não errou o endereço. Ele não erra o endereço. Então nós devemos praticar a hospitalidade com aquilo que o Senhor nos dá. Com aquilo que nós temos. O problema é que nós não queremos abrir mão da série do Netflix que a gente decidiu ver aquele dia. Às vezes a gente não quer abrir mão do sofá, que a gente está lá esticadinho, os pezinhos para cima. Às vezes a gente não quer abrir mão do nosso tempo, do nosso conforto, ou até mesmo da nossa preguiça. A gente não quer abrir mão.
Para quê? Para chamar aquela mãe, aquela criança remelenta, que suja tudo as coisas, né? Então, nós somos avarentos. Avarentos com dinheiro e com outras coisas também. Ok? Hospitalidade, queridas, dá trabalho. Gasta. Por quê? Porque a gente compra alguma coisa, a gente prepara alguma coisa, a gente gasta tempo, a gente investe tempo. Então não é uma coisa, ok? Mas ela precisa ser simples, para que a gente possa fazer sempre, ok? Não é para fazer dívida no cartão de crédito para chamar a irmã em casa. Ah, eu levo um doce. Não, deixa que eu faço o doce. Deixa a irmã levar o doce, criatura. Ó, vou ir tomar um café, vou levar o pão de queijo. Leva o pão de queijo, a gente come. Deixa eu levar o pão de queijo. Deixa eu levar. Quando eu vou na casa de alguém também, querida, porque isso vale para nós também. Quando nós estivermos sendo hospedados por alguém, a gente precisa ser um bom hóspede, sabe? Lava a louça. Lava o fogão. Depois que o anfitrião fizer a comida, lava o fogão dele. Lava o fogão. Limpa o fogão. Ok? Passe um pano no banheiro. Nós não somos rainhas que vamos chegar lá, vamos sentar e vamos esperar que a dona da casa faça tudo por nós. Tem momentos em que isso vai acontecer. Vai ter momentos em que a dona da casa vai poder sentar e fazer tudo por a gente. Mas se eu for numa casa de uma mãe com um filho pequeno e exigir isso, não tem problema eu lavar a louça para ela. Não tem problema pegar um balde, passar um pano no chão, lavar um banheiro. Hospitalidade também não é só hora de lazer, sabe? A gente vê as jovens hoje, voltando lá atrás. Eu me recordo que todo domingo, a gente ia almoçar na casa da avó. E aí juntava irmãs, parentes para comer na casa da avó. Domingo o almoço era na casa da avó. E eu lembro que depois do almoço, quem que ia lavar a louça? Não sei vocês, mas nós eram as jovens. E aí as pessoas mais velhas, elas iam para a sala conversar. E os jovens ficavam lavando a louça. Hoje, as nossas jovens saem da mesa e fazem o quê? Nem o prato tira. Chama essa jovem para a sua casa. Chama ela. Depois que tu fizer um almocinho bem gostosinho para ela, fala para ela, querida, me ajuda a lavar a louça. Ensina ela a fazer essas coisas. Agora, se tu acha que a tua filha não pode lavar uma louça, aí o problema é outro que a gente não vai falar agora. Mas ensine a sua filha a servir. Ensine o seu filho a servir. As coisas inverteram, né? Então não tem problema eu ir na casa de uma irmã com filho pequeno e ajudá-la. Irmã, tá precisando que eu estenda a roupa? Deixa estender a roupa. Tá precisando que troque a fralda do bebê? Deixa. Muitas vezes a gente é tão orgulhosa que a gente não aceita ajuda. A gente não quer ajuda, a gente dá conta de tudo. Eu queria dar conta de tudo, mas diariamente o Senhor me mostra que eu não dou conta. E graças a Deus por isso. Sabe? A gente não quer. Queridas, o meu filho, quando ele era pequeno, quando ele era bebê, nessa mesma igreja dessa mesma irmã, tinha uma senhora muito querida também. E eu chegava, o Guilherme era grande, era um bebê grande, e eu chegava na igreja com aquela criança no colo, e o Davi montando o som, fazendo as coisas, eu ficava com ele. E ela vinha lá no meio, e ela falava assim, Patrícia, dá ele para mim. Não, eu não dava. Patrícia, deixa que eu pegue ele um pouquinho. Não precisa. Não precisa. E aí eu achava que eu não queria atrapalhar. Eu pensava, não, o filho é meu, a obrigação é minha, eu não vou atrapalhar os outros. É culto, ela veio aqui cultuar. Eu vou estar dando meu filho para ela pegar? Orgulhosa. Gente, eu já ficava com ele de segunda a sábado. Se ela ficasse com ele para mim, pelo menos na hora do culto, sabe? Eu achava que a obrigação era minha, que eu tinha que fazer, eu não entendi nada. Eu não entendi nada do que é serviço. Deixa que eu troque a fralda dele. Não, porque o filho é meu, o cocô é meu. Eu troco a fralda. Eu troco a fralda do meu filho. Sabe? Se pedir para trocar a fralda do teu filho, por favor. A gente sabe que a gente dá conta, tá? Mas a gente precisa de ajuda. A gente, às vezes, é muito bom em ajudar,
Mas na hora de receber ajuda, a gente não faz isso com tanta facilidade. Irmã, quer que eu tire a teia de aranha que está pendurada ali na sua casa? Não, deixei de enfeite ali. Deixa, né? Irmã, o pano está lá na área de serviço. Não tem problema, ok? Se é uma fase que aquela mãe precisa daquele suporte, não tem problema. E nós vamos aprender, nas casas isso. Nós vamos aprender a servir umas às outras na casa. Não somente na limpeza ou na comida, que foi o que eu acabei falando, mas em outras coisas. Nós vamos ver como que funciona. Nós vamos ver como que é não ser orgulhoso. Nós vamos ver como que é ser humilde. Sabe? Quando a gente olha para aquela mãe tarefada, cheia de coisa para fazer, e aquela mãe fala assim, tô cansada, pode lavar o fogão para mim? A gente fala, poxa, eu vou lavar esse fogão. Eu vou fazer alguma coisa útil. Sabe? A gente precisa receber ajuda. E não só ajudar. A gente está sempre disposto a ajudar. Na melhor das hipóteses. Mas é receber ajuda. A gente precisa receber ajuda também, queridas. E um motivo que a gente também não pratica a hospitalidade é que nós estamos vivendo também uma geração que é escrava da rotina. Rotina é ótimo, é muito bom rotina, desde que ela nos sirva. Porque quando nós passamos a servir a nossa rotina, inverteu os valores. Nós não temos esse problema, tá? Mas eu já ouvi mães que não vão a culto à noite porque é a hora da soneca do filho, né? Mães que não recebem visita porque está na hora da soneca do filho. Rotina é muito bom. E a gente que vive em casa sabe que a rotina faz parte da nossa vida. Rotina não é algo ruim, desde que ela não nos escravize. Queridinho, agora tu não vai dormir, porque agora a gente vai para o culto, tá? Os nossos filhos, eles estão vindo para a nossa vida. Quando eles chegam, quando eles nascem, não é a gente que tem que se adaptar a eles, é eles que têm que se adaptar a nós. E a gente muda tudo na nossa vida em torno dos nossos filhos. Depois, quando eles têm 15 anos, a gente está servindo eles, aí a gente acha ruim. Voltando, rotina é algo muito bom, mas a gente não pode ser escrava. Rosária, ela fala que a rotina dela, Rosária é mãe, ela é mãe educadora, ela em casa trabalha pra caramba, a gente entende. E ela fala que a rotina dela, ela tinha uma rotina, mas a rotina dela era flexível, era de acordo com a necessidade dos irmãos mais próximos. Tá? Então, tudo bem quebrar alguma rotina, tá? Desde que aquilo não vá nos fazer escravo, nós seguimos a rotina, porque ela nos ajuda. Mas a partir do momento que nós passamos a servi-la, ela está nos atrapalhando. Às vezes a gente não vai querer ir na casa da irmã, vamos lá, não dá, porque a hora da soneca do meu filho eu não saio esse horário. Não, eu não recebo visita esse horário. Né? Eu tenho uma rotina, agora eu não posso. Não posso porque esse horário é o horário que eu faço a janta, então eu não vou sair. Faz a janta mais tarde, criatura. Come um pão com ovo. Mas vai fazer alguma coisa. Tá? Vai estar com o irmão, vai exortar um irmão, vai ser exortado pelo irmão. E aí, queridas, como exercer a hospitalidade, né? Como que nós vamos exercer? Nós precisamos... muitas vezes, fazer isso sem murmuração, sem avareza, tá? Nós não podemos ser o folgado, lembra do folgado que vai e quer ser servido por tudo e por todos? Não. Então, nós podemos sim ajudar, nós podemos sim fazer, nós podemos sim receber ajuda quando for na nossa casa, tá bom? Gente, tem que ser assim? Não. Às vezes eu estou em casa, por exemplo, estou com alguém em casa e a louça, eu falo, não, deixa lá que depois eu lavo, porque para mim tudo bem. Eu estou numa fase que eu posso lavar a louça depois, mas nem toda mãe está numa fase que pode lavar a louça depois. Tem algumas mães que se alguém lavar a louça para elas naquele momento, vai ser uma bênção, ok? Então é de acordo com a sua necessidade. Se tu pode lavar toda a louça, criatura, depois tu lava toda a louça depois. Mas se tu precisa de ajuda, aceita. Ai, lava a louça aí pra mim. Tem umas panelas lá embaixo também que tá, ó. Aproveita, já pega um bombril, um roxinho, já passa nesse negócio pra mim. Ok? A gente precisa aceitar a ajuda, não recusar ajuda. Eu lembro que eu fui numa casa certa vez e a gente tomou café. Tá.
Aí eu tava comendo pãozinho ainda, a pessoa já pegou, já levantou, já começou a tirar a louça. Eu falei, uixi, tô comendo demais. Aí tá, aí colocou um doce, tá. Aí já levantou e eu sentada, e ela já foi lavar a louça. Eu falei, nossa, né? E ela já começou a tirar as coisas, já começou a lavar a louça. Eu falei, eu acho que é pra mim ir embora. Aí eu falei, irmã, pega uma vassoura lá pra mim que eu vou varrer. Porque eu já tava até me sentindo mal. Não seja chato que fica arrumando coisa, tia. A pessoa está sentada na tua casa, tu está juntando brinquedo, está catando coisa. Calma, né? Faz isso depois. Ou aceita ajuda, pede ajuda para fazer. Às vezes a gente recebe criança em casa, os brinquedos ficam tudo pendurado até no lustre, ok? Se eu preciso de ajuda, eu vou pedir. Irmã, me ajuda a juntar os brinquedos? Né? Na verdade, brinquedo, quem junta é as crianças, nem é nós. Mas é só um exemplo. Peça ajuda para os filhos, junta lá os brinquedos. Ou se não, teus filhos juntam depois, não tem problema juntar depois. Se tu tens essa possibilidade, não tem problema. Então, queridas, caminhando para o... crie oportunidades. Nós não podemos perder a chance de ser hospitaleiros. Hospitaleiros não são somente momentos de lazer, lembra? Hospitalidade é servir ao próximo. É servir a Deus através de servir ao próximo. Então, muitas vezes, quando alguém vai na minha casa me ajudar a fazer uma faxina, é hospitalidade. Eu lembro que quando eu tinha filho pequeno, morria de sede, amamentando, e eu olhava a torneira ali na minha frente, e o bebê aqui, eu falava, ai, que sede. Como que eu queria alguém para me alcançar um copo d'água. Hoje eu não posso ver mãe dando mamar, que eu quero dar água para elas. O que quero? Quero. Porque eu sentia sede, e eu sozinha em casa não tinha quem me alcançasse um copo d'água. Então, muitas vezes, ter alguém só para te alcançar um copo d'água é hospitalidade também. Tá bom? Não tenho oportunidade, não sou muito, não tenho muitas amizades, não falo muito com alguém. Crie, se ofereça para ir na casa das pessoas. A pessoa não me chama, se oferece. O que vai fazer quarta? Vamos jantar? Quarta não dá. Na quinta? Quinta-feira. E na sexta? Crie oportunidade. Vamos lá em casa. Tinha uma pessoa que eu chamava? Não tinha jeito, ela não ia. Falei, então eu vou. Surpresa! Hoje ela... Né, a gente tem um bom relacionamento, mas ela cortava, ela não aceitava essa aproximação. Mas eu tinha essa ideia da hospitalidade no sentido de estar junto, do vida na vida, de crescer junto. Porque o tempo que nós passamos no domingo, queridas, é pouco. A gente tem toda uma semana, o Senhor nos deu 6 dias, sabe? E às vezes no domingo a gente quer falar de tudo, quer conversar sobre tudo e não dá. Só que a gente tem mais dias na semana e a gente pode fazer isso. Então... em 2 Coríntios 9, do 10 ao 13, fala assim, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para que toda generosidade, o qual faz por nosso intermédio, seja tributados graças a Deus. Queridas, tudo que nós fazemos de bom, nós damos graças a Deus. As pessoas glorificam a Deus por aquilo que a gente faz, sabe? Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Eu recebi muita ajuda, gurias, de diversas formas. Financeira, emocional, espiritual, e todas elas eu vi o Senhor, todas elas eu vi a mão do Senhor cuidando de mim. Eu vi a palavra de Deus sendo cumprida na minha vida através daquelas ações, daquelas atitudes. O Senhor nunca me abandonou. Ele sempre proveu para mim todas as coisas, tá? Visto como na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberdade com que atribuís para eles e para todos. Provérbios 14, 22 fala, acaso não erram os que maquinam o mal? Mas o amor e a fidelidade haverá para quem planeja o bem. Se nós planejarmos o bem. Amor e fidelidade para quem planeja o bem. Gálatas 6, do 9 ao 10. Então, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Queridas, muitas vezes vão falar mal da gente.
muitas vezes vão na nossa casa, vão comer a nossa farofa e vão falar mal da gente. Muitas vezes o copo de requeijão é tudo que eu tenho para oferecer e vão falar mal do meu copo de requeijão. Tudo bem. O prejuízo não é nosso. O prejuízo é da pessoa que não soube receber. Tá? Então nós precisamos fazer isso com amor. Planejar o bem. Ok? Não espere que a gente vai fazer tudo e as pessoas vão aceitar tudo como se fosse uma maravilha. Vão reclamar da gente, vão falar mal da gente, vão falar da nossa cadeira que está quebrada, do nosso sofá que está sujo, da nossa casa que tem cheiro de cachorro, vão falar. Tá? Mas o prejuízo disso não é nosso, é deles. Tá? Provérbios 11:25. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Nós seremos dessedentados. E agora, o último texto. Mateus 25, do 33 ao 40. E porás as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei ao que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entra na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer. Porque tive sede e me deste de beber. Eu era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestiste. Enfermo e me visitaste. Preso e foste me ver. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso e fomos te visitar? O rei, respondendo, lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um destes pequeninos irmãos, a mim fizeste. Queridas, quando nós alcançamos um copo de água para a mãe que está dando mamar com a boca seca, nós estamos prestando um serviço ao Senhor. Quando nós lavamos o fogão de uma mãe que está atarefada, cheia de coisa para fazer, nós estamos prestando um serviço ao irmão. Quando nós deixamos a mãe lavar, ou a jovem lavar a nossa louça suja, nós estamos prestando um serviço ao Senhor. Ok? A gente está recebendo uma ajuda, mas essa pessoa também está aprendendo a servir. Nós estamos prestando um serviço ao Senhor. Então, queridas, que a nossa confiança, que nós possamos servir umas às outras, sabe? Em amor, com a nossa comida, com o nosso tempo, com o nosso dinheiro, com a nossa paciência, com a nossa experiência, com aquilo que o Senhor nos deu. Se é para fazer um bobó de camarão, faça o melhor bobó de camarão do mundo, mas se é para fazer um ovo frito, faça o melhor ovo frito do mundo. Sirva com aquilo que o Senhor te deu. Ok? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, bendito, soberano e fiel. Senhor, Tu que és um Deus justo, Tu que és um Deus bondoso por toda a eternidade. Senhor, nós te pedimos perdão, Pai, porque muitas vezes nós temos negligenciado a Tua palavra, nós temos negligenciado essa ordenança. Muitas vezes, Senhor, nós não temos utilizado o dom que Tu nos deste. Perdão, Senhor, e nos ajuda, Pai, a caminhar por um caminho novo, Senhor, prestando amor não só de palavras, mas que nós possamos amar realmente o nosso irmão na prática, Senhor. Não só aquele irmão, Pai, com que nós temos afinidade, mas todo aquele que o Senhor colocar como nosso próximo. É isso que eu te peço em nome de Cristo. Amém.